Salve, salve galera, saudações rubro-negras. Galerinha, ontem, que jogão, hein? Que jogão nós tivemos ontem, como já era esperado, né? Toda a expectativa que a gente tinha. Eu ainda disse no vídeo de ontem que eu não imaginava, não esperava que houvesse ali um placar dilatado, realmente não houve, né? Muito por parte também do Flamengo, né? O Flamengo ontem acabou esbarrando num problema que tem sido corriqueiro, né, frequente nos jogos do Flamengo, né? O Flamengo tem, como sempre, como é algo natural, de um time forte, de um elenco forte que tem o Flamengo mais uma vez criou muito, criou bastante, teve mais volume, né, de jogo, mas infelizmente, como tem acontecido nas últimas partidas, foi assim contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, foi assim contra o Inter no Campeonato Brasileiro. E infelizmente foi assim ontem também, contra o Corinthians. Na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo teve mais volume, né? Criou mais do que o Corinthians, levou mais perigo à defesa do Corinthians, né? Mas infelizmente não conseguiu transformar, converter isso em gol. E a gente sabe, se não tem gol, não tem vitória. E infelizmente o Flamengo perdeu muitas chances ontem. Teve bola na trave, que lance, né, do Davi Luiz, teve bola na trave ali do Davi Luiz. Foi um pecado aquela bola não ter entrado, né? Teria sido um golaço. Mais um pouquinho para baixo ela teria batido ali no travessão e entrado, né, galera? E que golaço que seria. Seria maravilhoso. Aliás, o Davi Luiz já tá merecendo já há algum tempo, né? Tá jogando bastante. Ontem, mais uma vez, foi o xerifão ali na defesa. Num dia onde o Léo Pereira não esteve feliz, não foi feliz ontem, o Léo Pereira cometeu alguns erros, né, que não podem acontecer numa decisão, numa final, mas acabou acontecendo ontem. E para o nosso bem, né, para o bem do time do Flamengo, quando o Léo Pereira não está bem, não está num dia feliz, nós podemos contar sempre com o nosso zagueirão ali, o Davi Luiz, que ontem esteve muito bem, né? Poderia ter sido premiado com aquele golaço ali, né, mas acabou não acontecendo. E quando o gol aconteceu, são coisas que só acontecem, né, no futebol brasileiro. Acabou a luz lá, a energia do estádio do Corinthians. Vai saber se foi por acaso, né? Vai saber se foi obra do destino, aquele acontecimento, aquele ocorrido ali. Mas galera, é isso. Foi um jogão, como já era esperado. Como eu já havia dito no vídeo anterior, o Corinthians evoluiu muito nas últimas semanas, nos últimos jogos que tem, né, que ele teve aí no Campeonato Brasileiro. Ou seja, evoluiu desde o último confronto dessas duas equipes. Foram os dois jogos, as duas partidas válidas pela Libertadores da América. Naquela ocasião o Flamengo ganhou com facilidade, passou pelo Corinthians sem susto, sem dificuldade alguma. Mas já era esperado que esse confronto agora, né, válido pela final, né, da Libertadores, da Copa do Brasil, perdão, a gente já esperava que fossem dois confrontos com a cara diferente, né, do que foi até então os outros dois, né, pela Libertadores. E não deixou nada a desejar, pessoal. Foi um grande jogo, né, um bom jogo. O Corinthians se apresentou melhor no primeiro tempo. Não estou dizendo aqui que ele foi melhor que o Flamengo, não. Ao contrário do que eu li, né? Muita gente falando que o Corinthians foi melhor no primeiro, o Flamengo foi melhor no segundo. Não. Um mosquito chato aqui. O Flamengo, na minha opinião, foi melhor nos dois tempos. Simplesmente o Corinthians, sim. O Corinthians teve algumas chances na primeira etapa, né? Coisa que não aconteceu em momento algum na segunda etapa. O Flamengo amassou o Corinthians na segunda etapa. Mas, na minha opinião, ele foi melhor também na primeira. Só que não foi tão dominante no primeiro tempo quanto foi no segundo. Mas, de um modo geral, né, uma avaliação geral que eu faço, o Corinthians não foi melhor que o Flamengo em nenhum momento. O Flamengo, mesmo não sendo tão dominante assim no primeiro tempo, o Flamengo teve boas chances. Lances ali com o Gabigol, meu Deus, gente. Vou falar um negócio, o Gabigol, ele tem
inúmeras qualidades, inúmeras, mas ele tem um ponto fraco, um defeito que infelizmente é muito ruim, é muito prejudicial a ele e ao time do Flamengo. Lógico, se ele defende as cores do Flamengo, é prejudicial também ao time. Esse defeito é o fato dele não conseguir jogar com a perna direita. O Gabigol, o ponto fraco do Gabigol, se o Gabigol tem um ponto fraco apenas, com certeza esse ponto fraco é o fato dele não conseguir jogar com a perna direita. Aquele lance em que ele saiu na cara do Cássio era um lance para ele utilizar ali a perna direita. Ele precisava, se ele tivesse a perna direita, se ele soubesse utilizar bem a perna direita ali, era gol. O problema é que ele se entorta todinho, ele se contorce todinho na frente do Cássio ali para tentar finalizar com a canhota, porque ele não tem confiança de jogar com a perna direita. Sempre que ele puder evitar de utilizar a perna direita, ele vai evitar. E aquele lance de ontem, ele fez um contorcionismo todinho ali para tentar finalizar. Ele tentou a finalização com a perna canhota, que é a perna forte dele. Mas era lance de finalizar com a perna direita. Aquele lance ali veio na memória na hora o Romário. Porque aquele lance é o lance onde o Romário daria aquele famoso biquinho. A bola passaria chorando ali, ó, de uma maneira até cruel. Ela passaria por baixo do Cássio. Era o tipo de lance que o Romário, na época dele, né, que ele jogava futebol, era o tipo de lance em que ele definia ali, ó, dando um totozinho, ele dava um totozinho, né, um biquinho ali, sutil, e a bola passaria cruelmente por baixo do Cássio. Talvez o Gabigol tivesse feito isso se ele soubesse alguma coisa de jogar com a perna direita. O problema é que ele não é bom com a perna direita, e o problema é maior ainda porque ele sabe disso. Ele sabe que ele não dá conta de jogar com a perna direita, e por isso mesmo ele evita de utilizar a perna direita. Então são inúmeros. Nós tivemos um lance ontem, que é esse que eu estou recordando, trazendo ele aqui agora, mas observem, são inúmeras as situações, são inúmeros os lances que surgem durante uma partida em que o Gabigol teria a oportunidade de finalizar melhor utilizando a perna direita. Ele teria muito mais condições de talvez fazer o gol se ele tivesse finalizado com a perna direita, mas não finaliza. Por quê? Porque ele não tem confiança. Ele sabe que a perna direita dele é muito ruim. Mas, cara, na real, treinamento também pode ajudar nesse sentido. Tudo bem, ele é canhoto. A perna boa dele é a perna canhota. E assim como acontece com alguns jogadores que são considerados jogadores ambidestros, o que não é o caso do Gabigol, não é simplesmente você falar, mas eu sou canhoto, então eu vou buscar sempre jogar com a canhota. Não, a gente tem que estar sempre buscando aprimorar aquilo que a gente é fraco. A gente tem que estar buscando sempre aprimorar aquilo que a gente é fraco. Isso eu estou falando aqui, claro, sobre futebol, especificamente de futebol, mas a gente deve levar isso também para a vida. Aquilo que a gente identificar que é o ponto fraco da gente, que a gente não consegue desempenhar uma função, alguma coisa com perfeição, com maestria, a gente pode sim aprimorar aquilo ali, tornar aquilo ali algo bom, algo forte, um fator que a gente tem, né, forte na gente. Só que o Gabigol, pelo jeito, não quer isso, né? Ninguém nunca viu o Gabigol treinando chute de perna direita, porque ele entende, eu imagino isso, né? Que ele entenda que ele se sobressai única e exclusivamente usando a canhota e que ele não precisa trabalhar a perna direita, mas precisaria, seria muito bom, né, pessoal? Se ele treinasse a perna direita. Naquele lance ontem, cara a cara com o Cássio, se ele tivesse a perna direita, provavelmente ele teria feito o gol. O resultado foi muito bom para o Flamengo, foi ótimo. Bom mesmo, né?
Mas imagina se saíste lá com 1-0. Aquele lance do Davi Luiz, que bateu na trave, no travessão, né? Um pecado ali, aquela bola ter batido no travessão. E o lance do Gabigol também, que foi um lance na cara. Aquele outro lance lá, foi uma bola dividida ali também na cara do Cássio, né? Mas eu vejo méritos na ação do Gil, do zagueiro do Corinthians, que chegou dividindo a bola. Aliás, uma grande partida também do Gil, o zagueiro do Corinthians. Ele chegou ali, a bola foi levantada na área ali pro Gabigol. O Gabigol ali, a princípio estava sozinho, mas o Gil chegou para dividir. Então, assim, méritos, eu vi mais foi méritos do zagueiro do Corinthians do que um erro praticamente do Gabigol. Até porque naquela ocasião ele realmente ele finalizou com a perna canhota, com a perna boa, mas o Gil acabou abafando ali, chegando na dividida com ele. Fez o que dava para fazer. Mas foi mais um lance que comprovou que realmente o Flamengo teve muito mais volume, buscou muito mais o gol do que o time do Corinthians. O time do Corinthians é um time muito forte na defesa, tem uma defesa muito sólida, tem um meio de campo bom, mas graças a Deus o sistema ofensivo do Corinthians é fraco. Basta ver que várias vezes durante a partida, jogadores do Flamengo, que tem muito mais movimentação, muito mais volume, os jogadores se movimentam mais e se apresentam mais, dão mais opções no ataque, ao contrário do time do Corinthians, que quando chegava próximo da área, como eles não têm o mesmo poder de infiltração que tem o time do Flamengo, né? Os jogadores com a qualidade que tem o Flamengo, de uma enfiada de bola, toda hora tinha um jogador do Flamengo ali em condições. O Corinthians já não teve essa condição. Por isso mesmo, pode avaliar o jogo, pode analisar o jogo, vai ver que várias situações o Corinthians se viu obrigado, os jogadores do Corinthians se viram obrigados a finalizar de fora da área. Exatamente por quê? Porque eles não têm infiltração na área. Quando chega ali próximo da área, não tem ninguém que se apresenta, não tem ninguém em condições de receber essa bola. Tanto é que o único lance de perigo mesmo que o Corinthians teve, que levou de perigo do Flamengo para o Flamengo durante o jogo, foi aquela falha grotesca, ridícula, né? Infantil, pode-se dizer, do Léo Pereira, onde ele errou o tempo de bola. Isso aí, gente, isso é erro infantil, né? Ele subiu ali, a bola era toda dele, não tinha ninguém com ele ali, né, para fazer uma pressão sobre ele, e ele simplesmente errou o tempo de bola, né? E o jogador do Corinthians, o Yuri Alberto, chegou na cara do gol. Mas assim, se por um lado ele errou, o Léo Pereira, por outro lado, ó, parabéns pro Davi Luiz e parabéns também pro Thiago Maia, porque eles fizeram a leitura perfeita do lance. Quando eles viram que o zagueiro do Flamengo falhou, o Léo Pereira, o Davi Luiz correu para interceptar lá na frente, e o Thiago Maia, que estava um pouco atrás, alguns metros atrás, ele sabia que na corrida ele não ia conseguir chegar no Yuri Alberto. Então ele pensou o quê? Foi inteligente. Ele pensou, vou deixar o Davi Luiz, que está mais à frente, fazer a interceptação lá na frente, e eu vou ficar como homem da sobra. Porque ele pode, no momento em que ele se for interceptado pelo Davi Luiz, ele vai tentar driblar o Davi Luiz. E no que ele tentar driblar o Davi Luiz, eu vou ser o homem da sobra. E a jogada foi perfeita, tanto da parte do Davi Luiz, quanto da parte do Thiago Maia. A leitura dos dois foi perfeita. O Davi Luiz estava mais à frente, então ele partiu para o combate. O Thiago Maia, que estava um pouco atrás, pensou, em algum momento ele vai ter que tentar tirar do Davi Luiz, ele vai ter que tentar driblar. Para poder tentar chegar ao gol, ele vai ter que tentar driblar o Davi Luiz. Quando ele tentar isso, eu vou estar na sobra. E foi exatamente o que aconteceu. A leitura foi perfeita. Parabéns para o Thiago Maia também. Foi tudo certo. Tirando a falha grotesca do Léo Pereira, os outros dois foram perfeitos na leitura do lance. O Davi Luiz partiu para dar o combate, e no que o Yuri Alberto fez o drible no Davi Luiz, né, que era o que ele teria que tentar fazer mesmo, para tirar o Davi Luiz da jogada, quando ele tirou de lado, quem que estava lá? O Thiago Maia, para dar o bote, né, para dar o combate. Então foi perfeito. A defesa do Flamengo, tirando essa falha, né, do Léo Pereira, o time do Flamengo foi muito bem.
Como eu já vinha dizendo, quem acompanhou nos meus vídeos anteriores, né, o Flamengo deveria jogar com inteligência. São 2 jogos, tem que jogar os 2 jogos com inteligência. E o Flamengo jogou com inteligência. Né? Quando teve a possibilidade de marcar, foi para cima, né? Teve muito mais volume, como de costume. Né? É um time que cria demais, é um time praticamente imarcável. O time do Flamengo é quase imarcável, gente. Tamanho volume, tamanha movimentação dos jogadores. O tempo todo tem jogador se apresentando dentro da área. Gabigol de um lado, Pedro, Everton Ribeiro. Então, assim, o time do Flamengo é um time quase imarcável. E no jogo de ontem apresentou isso novamente, mostrou isso novamente. Só que, infelizmente, o Flamengo anda perdendo muita chance de gol. Muita chance de gol. Isso aconteceu contra o Fluminense, isso aconteceu contra o Inter, isso aconteceu ontem. Gente, tem que fazer gol. Vamos torcer, gente, vamos fazer figa, né? Para que isso não volte a acontecer no jogo decisivo, né, no Maracanã. Porque criar, a gente sabe que o Flamengo vai criar mesmo, isso é fato, isso é indiscutível. O time do Flamengo é um time que não consegue não criar. E vai criar condições, sim, muitas chances de gol também no jogo de volta lá no Maracanã. Só que tem que marcar, gente. Pessoal, nação, nós não podemos deixar esse jogo lá no Maracanã ir para os pênaltis. Porque é isso que o Corinthians vai buscar. O Corinthians vai jogar lá para, no pior das hipóteses ali, levar isso para os pênaltis. Porque o Corinthians sabe que não tem condições de bater frente a frente com o Flamengo. Eles sabem disso. Só que eles confiam bastante no goleiro que eles têm. Né? No Cássio, que mais uma vez fez uma ótima partida ontem. Então eles confiam muito no Cássio. Dependendo da situação da partida, se a coisa estiver muito ruim para eles, o Flamengo com certeza vai partir para cima, vai tentar pressionar os 90 minutos, vai buscar o resultado dos 90 minutos, claro, sendo empurrado pela nação. Mais uma vez o inferno vai acontecer naquele Maracanã. Então o Corinthians sabe de tudo isso, eles não são bobos, eles não são inocentes, não são ingênuos. Então o Corinthians vai jogar também, no pior das hipóteses, se a situação estiver muito ruim, se estiver sendo muito pressionado, eles vão jogar por uma bola, por um erro do Flamengo, um erro do adversário. É assim que todos os times jogam. Aqueles que se veem inferiores ao time que vai enfrentar, é assim, essa é a forma que todos eles jogam. Fortes na marcação, intensos na marcação e jogando por uma bola, jogando no erro do adversário. E é assim que o Corinthians vai jogar. O Corinthians não vai encarar o Flamengo lá de peito aberto. Lógico que não. Ninguém faz isso. Nem o Palmeiras faz isso. Então eles vão jogar por uma bola, no erro do Flamengo, num possível erro do Flamengo, e vão jogar, apostar todas as fichas deles numa disputa de pênaltis. Certo, pessoal? E por falar em pênalti, galerinha, só para arrematar aqui os meus comentários, a minha avaliação do jogo, aquilo não foi pênalti, tá? Não foi pênalti. É claro que os corintianos aí, os antes estão dizendo aí que o Corinthians foi roubado. Não foi pênalti. Tinha um jogador do Corinthians que estava à frente do Léo Pereira, e o jogador do Corinthians, se eu não me engano, foi o Roger Guedes, ou foi o próprio Yuri Alberto, eu não sei qual dos dois que estavam ali posicionados à frente. Os dois estavam na disputa da bola, a bola foi levantada na área. Só que o jogador do Corinthians estava à frente. E se ele estava à frente, obviamente o jogador do Flamengo não conseguia enxergar a bola. Só que o jogador do Corinthians foi muito esperto. Quando ele viu que o lance não era bom para ele, ele tirou o corpo, saiu da bola. No que ele sai da bola, o Léo Pereira, quando viu que a bola ia vir nele, só deu tempo dele tentar tirar o braço. Aquele movimento que ele faz não foi para expandir a área, como fala na regra, né? Se o jogador tentar expandir a área ali para tentar cortar o lance, é pênalti. Realmente. Mas não foi isso que ele tentou fazer. Claramente ele tentou esse movimento aqui, ó. Certo? Ó. De tentar tirar a mão. Quando foi que ele começou a tentar esse movimento? Quando ele viu que o jogador do Corinthians ia tirar o corpo. Quando o jogador do Corinthians saiu da bola. Ele pensou, cara, fudeu. A bola vai vir em cima de mim. Num gesto rápido, ligeiro, de reflexo, ele tentou fazer isso aqui e tirar a mão do lance.
Só que a bola já estava muito em cima. Vamos tentar calcular aqui agora a velocidade daquela bola? Isso é física. No momento que o jogador do Corinthians saiu da bola, já não haveria mais nada que ele pudesse fazer. Ele ainda tentou, num lance de reflexo, ele tentou tirar a mão da bola. Só que já era tarde, a bola bateu na mão dele. Então assim, sem intenção alguma aquilo, não foi pênalti. Não adianta chorar, mano. Não adianta reclamar. Eu sou flamenguista sim, mas eu não me considero um flamenguista doente, bairrista, ao ponto de chegar aqui e falar que um lance não foi pênalti. Se tivesse sido pênalti, eu estaria aqui falando agora. Mas não foi. É só analisar o lance friamente, analisem friamente o lance. E vocês vão ver que não foi pênalti. Por essa situação toda que eu acabei de destrinchar aqui para vocês. Foi um lance muito rápido e o jogador do Flamengo estava atrás. Tinha um jogador na frente tapando a visão dele da bola. Só que o jogador do Corinthians sai. No que ele sai da frente da bola, não havia mais nada que o jogador do Flamengo pudesse fazer. Ele já estava vendido no lance, ele ainda tentou ainda. No reflexo ele tentou tirar a mão, mas não dava mais tempo. Isso é um lance interpretativo. E na ocasião, os árbitros, na minha opinião acertadamente, tanto o árbitro de campo quanto o VAR, entenderam isso, que não havia nada que ele pudesse fazer, cara, não adianta. O que ele poderia fazer ali? Quando o jogador do Corinthians sai da frente, não há mais nada que ele pudesse fazer, não daria tempo dele tirar a mão da bola. A bola estava muito rápida. O que é mais rápido, a bola ou o movimento de braço dele? Dele tentar tirar o braço aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? É uma questão de... Precisa nem ser muito bom na questão da física, né? Para estudar a velocidade da bola ali, para a gente saber que a bola é muito mais rápida. Certo, galera? Então é isso. Um bom jogo, um bom resultado. Não um ótimo resultado, porque o Flamengo vai jogar sob pressão, porque a torcida vai querer fazer o resultado, vai querer o resultado. E o Corinthians é aquilo que eu acabei de falar. Ele vai jogar com inteligência também, sabendo que a pressão toda é do Flamengo. O Flamengo sempre foi o favorito. E o Corinthians vai fazer questão de jogar esse favoritismo para cima do Flamengo. Isso quer dizer que o tempo estará, os 90 minutos, o relógio estará sempre contra nós. Sempre. É o Flamengo que tem a obrigação de ir para cima. É o Flamengo que tem a obrigação de marcar os gols. É o Flamengo que tem a obrigação de vencer a partida e conquistar o título. O Corinthians sabe disso. E é dessa forma que ele vai jogar. Deixando que o Flamengo assuma o controle. E eles vão ficar na deles. No pior das hipóteses, leva para os pênaltis. Que o Cássio, a gente tem Cássio no gol. Esse é o pensamento deles. Então o Flamengo tem que jogar, já jogou o primeiro jogo com inteligência. E tem que jogar o segundo também. Mas a bola tem que entrar, pessoal. Se a bola não entrar, aí a gente corre o risco de ir para os pênaltis e realmente eles têm um goleiro muito bom. A gente tem um goleiro muito bom, mas eles também têm. É um goleiro que geralmente costuma decidir. Jogos difíceis, jogos decisivos, o Cássio sempre aparece, como apareceu ontem. Certo, pessoal? Forte abraço a todos. Fortalece aí a nossa parceria, certo? Com aquele famoso ritual de sempre. Se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou do conteúdo, compartilha para poder ajudar a gente, a mais pessoas estarem vendo, né? Acompanhando o nosso canal, os nossos comentários aqui. E vocês também, deixem aí no comentário aquilo que vocês acharem. Se concordou com o que eu falei ou se discordou com algo que eu falei, podem falar aí também nos comentários, deixa aí nos comentários que a gente vai trocar aquela ideia bacana. Valeu? Então é isso, pessoal. Saudações rubro-negras. Vamos com fé, confiança sempre que esse título vai vir. Valeu, pessoal!